Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente a disciplinar de vetorial e geometria analítica. E aqui a gente vai estar abordando como achar o vetor unitário associado a um vetor no plano cartesiano. Tá certo? A gente já viu em algum momento que o vetor unitário associado a um vetor, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um vetor V. O que é o vetor unitário associado a esse vetor? É o vetor que tem mesma direção, mesmo sentido, ou seja, ele é paralelo e ele tem módulo igual a 1. Tá certo? Ele vai ser paralelo a V e vai ter módulo igual a uma unidade. Se eu estou trabalhando com uma força, o vetor unitário vai ser uma força de 1 newton. Né? Se eu tiver com unidade de força em newton. Se eu estiver trabalhando com velocidade, o vetor unitário associado vai ser, digamos, metro por segundo, né, for 1000 unidades. O vetor unitário associado vai ser um vetor que representa um movimento de 1 metro por segundo. Paralelo a um movimento dado, um certo movimento dado, né, com o mesmo sentido que ele. Essencialmente, a gente tem o seguinte, ó. Dado um vetor V igual, né, a xy, no plano cartesiano, o vetor unitário U associado a V, ele é dado por U. Você pode botar um Vzinho aqui embaixo se preferir, ou só a letra U. Eu não gosto de botar, às vezes eu gosto de mencionar um U associado a V, para a gente, digamos assim, não confundir com um U qualquer, um vetor qualquer. Se tiver a palavra unitário no problema, beleza. Às vezes, né, a gente está trabalhando e esquece de mencionar, então eu coloco aqui. Esse índice V, né, ele vai ser o quê? 1 sobre o módulo de V vezes V. Certo? Então, colocando isso em coordenada, então essa aqui é a fórmula dele. Colocando isso em coordenada, já que a gente tem, que é o módulo de V. V vai ser 1 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes o vetor V, x, y. Trazendo aqui para dentro, eu vou ter que as coordenadas dele vai ser x sobre... Quer dizer, vou colocar aqui embaixo, né, para não ficar muito... Então, colocando aqui, esse vetor aqui vai ser x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Afinal, isso aqui é um número, então ele pode passar multiplicando cada uma das coordenadas do vetor. E y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, professor, esse vetor ele é unitário mesmo? Ele tem módulo 1? Sim. Uma das maneiras de ver isso, né, fazer aqui nessa observação, é a seguinte. Ó, vamos calcular o módulo de U do unitário de U associado a V. É o quê? É o módulo de 1 sobre o módulo de V vezes o vetor V. Só que isso aqui é um alfa, é um escalar, tá certo? Isso aqui é um vetor. Aí eu não sei se você vai se lembrar, mas existe uma fórmula que diz o seguinte. O módulo de um produto de um escalar vezes um vetor é o módulo do escalar vezes o módulo do vetor. Claro que o módulo do escalar é o módulo de um número real. Se ele for positivo, continua positivo. E se ele for negativo, ele fica positivo também. Então você exclui o sinal. Então aqui eu posso pensar assim, ó. Isso aqui eu vou passar, vai ficar o módulo de 1 sobre o módulo de V em módulo, o módulo disso, né? Vezes o módulo de V. Porém, esse número aqui é um número positivo. Então, ele pode sair do módulo perfeitamente, né? É outra definição, né? Por exemplo, o módulo de alfa, eu até falei aqui, ele vai ser alfa se alfa for maior que zero e menos alfa se alfa for negativo. Maior ou igual, né? Aqui. Então ele vai ser o próprio valor que está aqui dentro. Se esse valor for zero ou for maior que zero, e vai ser o oposto dele se esse valor for negativo. Então, como esse cara aqui já é positivo, então isso aqui é 1 sobre o módulo de V vezes o módulo de V. Então aqui eu tenho a divisão de dois números iguais, isso dá 1. Tá certo? Então o módulo de um vetor, claro, considerando V não nulo. Certo? Um vetor não nulo. Então eu tenho isso aqui. O módulo de V de fato é igual a 1. Você pode também calcular em coordenadas? Pode. Se você calcular o módulo aqui disso, vai ser o quê? A raiz quadrada do quadrado desse com o quadrado desse. Aí vai ficar x ao quadrado sobre isso aqui sem a raiz, y ao quadrado sobre isso aqui sem a raiz, que ele vai cortar, né? Então você vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando você tiver o mesmo isso aí, vai dar exatamente 1.
né? Não é uma maneira única de provar. Aqui só é a maneira mais curta, que tem módulo 1. Aí, associado a vetores unitários, eu tenho um probleminha, né? Que na verdade são duas perguntas que elas às vezes se confundem bastante. Então, ó, vamos considerar aqui, ó, sendo V igual a 3, 4, o vetor 3, 4, né? Eu vou determinar, determine. Aí na letra A eu peço o seguinte, um vetor W paralelo a V, um vetor W paralelo a V, com mesmo sentido e tamanho, ou módulo, né? Igual a 6 vezes o tamanho de V. Então essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, ela se parece muito com a primeira, agora tome bastante cuidado. Eu quero um vetor W paralelo a V com mesmo sentido, né? Sentido e tamanho igual a 6. 6 o quê? 6 unidades ou apenas 6? Note que as perguntas são muito parecidas, então você tem que tomar muito cuidado. Em uma delas eu vou usar vetor unitário, na outra não vai haver necessidade de usar esse vetor unitário, né? Então vamos lá a resposta. No primeiro aqui, ó, no item A, eu quero o quê? Eu quero W, tal que W seja paralelo a V, e o módulo de W seja 6 vezes o módulo de V. Essencialmente, eu tenho que responder a esta pergunta aqui, considerando o paralelismo. Por serem iguais, né, já subentende-se que só essa equação aqui já me basta. O que significa essa equação, gente? Módulo de W igual a 6 módulo de V. Eu não sei se você vai concordar com isso, mas é uma propriedade. Você pode passar esse 6 aqui para dentro do módulo. Por que isso? A gente tem uma propriedade, é exatamente essa aqui, ó. Porém, por que eu posso passar? Porque eu posso olhar isso aqui assim, ó, módulo de W igual a módulo de 6, porque o módulo de 6 é 6, porque 6 é um número positivo, então eu posso colocar um módulo aqui, recriar um módulo que poderia ter sumido, né? Então, fazendo isso, agora eu posso usar essa propriedade daqui para cá, certo? Então, implica o quê? Eu escrevi outra propriedade aqui, mas nem precisou. Implica aqui. Módulo de W igual a 6 vezes V. Quando eu chego aqui, isso aqui é a equação. Essa equação aqui ela vai ter duas soluções. Por quê? Por causa de que, quando eu tirar esse módulo aqui, vai servir tanto um W, que é 6 vezes V, quanto um W, que é menos 6 vezes V. Só que aí tem uma coisinha no enunciado que bloqueia isso, que é o seguinte. Aí eu vou ter aqui de dois casos. O primeiro deles, ou W, é 6V, ou o segundo, W, é menos 6V. O que vai me dizer se eu escolho essa ou essa? O sentido. Se for o mesmo sentido, 6V. Se for o sentido contrário, menos 6V. Então esse aqui eu excluo esse segundo caso. Então, continuando aqui, eu vou ter o seguinte. Como W é 6V, implica que W é quem? 6 vezes 3, 4, que vai dar 18, 24. Certo? Então, essa é a resposta. Desse vetor aqui, pode calcular o comprimento desse vetor aqui, ou o tamanho dele, né? Calculando o módulo. Calcula o módulo desse V que de fato bate. Se não me engano, o módulo daquele ali é 5, o módulo desse aqui vai dar 30. Só você calcular que você vai ver que bate com isso. Agora o item B, o que é interessante no item B? É que o item B, quando ele pede o tamanho, ele não pede o tamanho do vetor, ou no caso o módulo, igual a 6 vezes alguém, mas sim 6. Então eu posso fazer isso como? Eu posso pegar aqui, por exemplo, ele quer então W, tal que
W seja paralelo a V e o módulo desse W seja 6. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar o seguinte, dado V igual a 3, 4, eu posso pegar o vetor unitário associado a V. Esse vetor unitário tem a propriedade que ele vai ter tamanho 1. Se eu colocar um sinal de menos aqui, ele teria sentido contrário. Se eu não colocar sinal nenhum, ele vai ter o mesmo sentido de V. Aí basta no final pegar esse resultado desse vetor unitário e multiplicar por 6. Então, o vetor unitário associado a V, ele vai ser 1 sobre o módulo de V vezes V, que vai ser 1 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vezes 3, 4, que vai ser quem? Isso aqui vai dar raiz de quanto? De 25. Então, passando 1 quinto vezes 3 e 1 quinto vezes 4 vai dar isso aqui, ó, 3 quintos, 4 quintos. Então, na verdade, W vai ser apenas 6 vezes o unitário associado a V, ou seja, vai ser 6 vezes 3 quintos, 4 quintos, que vai ser 18 quintos e 24 quintos. Tá certo? De fato, ó, esse cara é paralelo a 3, 4. É só você puxar 1 quinto para fora. Então você vai ter o escalar, que torna ele paralelo. Se você calcular o módulo dele, pode calcular. Com certeza vai dar 6. Tá certo? Pode calcular aí para verificar. Porque eu não vou fazer isso para não perder muito tempo na videoaula, senão ela fica um pouco longa. Mas assim, ele satisfaz tudo que foi pedido. Então, o item A e o item B são duas pegadinhas, eu diria assim, para quem estudou pouco, muito comuns. Ou para quem lê de maneira assim, desatenta. Tá certo? Então toma muito cuidado, vou ter esses dois exemplos aí que eu achei bem interessante. A gente vai usar bastante vetores unitários, certo? Ao longo do curso, para definir um monte de coisa. Então é importante essa noção de volta, reveja essa videoaula que ela é muito importante. Então muito obrigado, até a próxima.